Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é ocupação da Amazônia, um tema muito importante, já que a Amazônia ficou por muito tempo deixada de lado, já que a ocupação do espaço brasileiro começou no século XVI e a Amazônia só veio ser ocupada por volta do século XX. Mas vamos ver isso passo a passo. Somente a partir da década de 60, o processo de povoamento da região norte passou a ser mais intenso. Essa região tornou-se fronteira econômica do país, pois a demanda por novas áreas para o desenvolvimento agropecuário e industrial levou o governo federal a incentivar a ocupação. Então veja que tanto o setor agropecuário como industrial foram as grandes razões para ocupar a Amazônia, mas no pano de fundo mesmo é para que a Amazônia pudesse ser ocupada. Um grande vazio demográfico, com densidade muito baixa e sendo cercada por vários países da América do Sul, era necessário de fato fincar os pés de brasileiro nessa região e ocupá-la de maneira mais definitiva, mais intensa. Para isso, o governo criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. Ajudou bastante a incentivar e até mesmo promover grandes projetos ligados, como vimos agora no parágrafo anterior, ao setor agropecuário e industrial. Então a SUDAM teve esse papel de desenvolvimento da Amazônia. Quanto aos projetos de ocupação da Amazônia, que ajudaram nesse processo, podemos citar aí a construção de rodovias ligando o norte às demais regiões do Brasil, lembrando que até então tínhamos um grande isolamento em relação às demais unidades da federação, a abertura de áreas para o desenvolvimento da agropecuária, isso significa dizer que foi necessário fazer desmatamento, e nesses tempos aí, década de 60 em diante, o procedimento mais usual eram os desmatamentos e queimadas, e áreas para exploração de minérios de grande porte, ou seja, o que nós acabamos de falar sobre a SUDAM, a Superintendência, passou a financiar grandes empresas para que elas pudessem fazer exploração em grande porte, ou seja, em grande escala. E também foi marcante nessa ocupação da Amazônia a criação da Zona Franca de Manaus para desenvolver a atividade industrial. Então, dentro de toda a região amazônica, o coração industrial está exatamente em Manaus, com a Zona Franca que faz tem uma área de livre comércio ali que permite, inclusive, que possa ser importado vários componentes eletrônicos, façam-se montagens nessa região, seja de moto, de carro, de aparelhos eletroeletrônicos, enfim. Então, essa é uma parte que tem a ver com isso que nós vimos aqui, principalmente para desenvolver o setor agropecuário e industrial. Então a SUDAM teve esse papel fundamental. Quanto ao papel das rodovias para essa ocupação da Amazônia? Vejamos, entre as décadas de 1950 a 1980, milhares de quilômetros de estrada de rodagem foram abertas, rompendo o isolamento da região, a chamada Transamazônica. Então, uma grande estrada cortando o coração da floresta amazônica, tentando interligar de uma ponta a outra a Amazônia. Olha só a figura para você ver. Então sai de Pernambuco e chega em Lábrea, no Amazonas. Essa é a Transamazônica, uma estrada com mais de 4.000 quilômetros, uma extensão tão grande que no período não conseguiram concluí-la. Até hoje ainda há, digamos assim, esforços do governo federal para tentar pavimentar trechos, porque em função de região muito chuvosa e com solo muito frágil, são uma estrada de grau de complexidade muito alto para fazer sua conclusão. Então não é tão rápido que consegue
fazer o pavimento dessa estrada. Um outro aspecto aí que as rodovias tornaram-se as principais vias de ligação da região norte com as demais regiões brasileiras, através da ligação Belém-Brasília e de Cuiabá-Porto Velho. E o grande desafio foi enfrentar as condições naturais da região. Aí estamos nos referindo o que os trabalhadores, os operários enfrentaram e as pessoas que passaram a ocupar essa região. Seja a dificuldade de escoamento de produção, a dificuldade de deslocamento por estradas não pavimentadas, ou seja, até mesmo pelas doenças tropicais existentes na região, principalmente a malária. Quanto à agropecuária na Amazônia, o que vamos destacar? Vários núcleos de povoamento foram criados com base nas pequenas propriedades familiares e implantados junto às rodovias federais. Lotes com áreas médias de 100 hectares atraíram milhares de famílias que migraram para a região norte. E aí a gente deve levar em consideração que os governos criaram todas as condições, incentivos, propaganda para que as pessoas pudessem vir para essa região. Os grandes latifúndios empresariais foram implantados na região com a finalidade de promover uma ocupação mais intensa. Olha aí o detalhe, os grandes latifúndios. Então, procurando os outros estados, as outras regiões, procurando terras mais baratas, encontraram aqui um lugar para comprar grandes extensões, formando então os latifúndios, principalmente para a pecuária. Então a pecuária extensiva é uma das atividades que mais provocam e provocaram desmatamentos na Amazônia. Por esse motivo, criação requer grandes áreas de pastagem. A pecuária extensiva é essa que nós conhecemos, que o gado fica solto na grande propriedade. Quando a gente fala de intensivo, é que ele está confinado, está preso, comendo e bebendo ali num local específico. E aí, quanto à exploração dos minérios na Amazônia, já que a Sudam criou incentivos fiscais, empréstimos, condições para que houvesse uma exploração em grande escala de minérios, então a partir de 1960 e 70, quando foram descobertas grandes jazidas de ferro, cobre, manganês e casterita, além de muitas jazidas auríferas de ouro, né? Então, a partir desse período de 1960 e 70, começaram a se instalar empresas mineradoras, assim como milhares de trabalhadores que migraram de diversos lugares do país para as áreas de garimpo. Muitos desses trabalhadores que vieram para o garimpo já ficaram na região e se tornaram, então, a população povoadora da região. Outros desiludidos com essa própria exploração de minério foram embora, mas o fato é que ficou plantada a semente daquilo que sempre foi o projeto do governo, de ter o povoamento da região, e a mineração também teve esse papel. Quanto à indústria na região norte, a partir de 1960, ocorreu um crescimento marcante na atividade industrial na região norte, pois o governo passou a incentivar a instalação da indústria no local. A atividade industrial foi estimulada com a criação de um distrito industrial localizado na cidade de Manaus, Amazonas, o qual recebeu o nome de Zona Franca, que não tinha obrigação de pagar impostos, isento, né? As indústrias mais importantes localizadas nessa área são as montadoras de aparelhos eletrônicos, como computadores, televisores, relógios, aparelhos de som e vídeo, e também de motocicletas e de bicicletas. E aí a gente finaliza com o contexto da população, né? Falar especificamente dela, já que falamos as atividades econômicas que contribuíram para que a região fosse ocupada. Então, quanto à população, é a região menos povoada do Brasil, com a densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então é uma densidade demográfica muito baixa. Ocorreu um crescimento populacional, sobretudo pelas migrações de nordestinos, sulistas, paulistas e mineiros, que foram atraídos em grande parte pelos programas de povoamento que o governo federal desenvolveu nessa região. Então olha só
quais foram as origens do nosso povo, né? Nordestinos, sulistas, paulistas e mineiros, que vieram atraídos por vários programas que foram criados na Amazônia, com incentivos e grandes propagandas, a Amazônia sendo um grande eldorado para as pessoas enriquecerem. Houve um aumento da população urbana da região devido ao fracasso dos projetos agropecuários, principalmente daqueles voltados ao assentamento de pequenos produtores rurais. Principalmente esse fracasso se deu em função da falta de escoamento. Não adiantava o produtor plantar muito milho, arroz, aqueles que vieram com essa cultura que nós vimos aí, sulista, paulista e mineiro, se não tinha como os carros terem acesso a essa produção e trazerem para a cidade para criar essa dinâmica de compra-venda. Então isso foi um dos motivos, né? Então com isso a gente encerra essa parte conceitual e vamos então para o nosso exercitando. Presta bem atenção na pergunta porque ela tem tudo a ver com o que acabamos de falar durante nossa aula. Vamos lá então? Somente a partir da década de 1960, o processo de povoamento da região norte passou a ser mais intenso. Teve papel fundamental no processo de desenvolvimento da região a criação da letra A, Superintendência do IBAMA, letra B, Superintendência da SUFRAMA, letra C, Superintendência da Receita Federal, letra D, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudão. Então, quais dessas alternativas você acha que tem a ver com esse processo que ajudou no processo de povoamento da Amazônia? Fez sua escolha já? Então, se você respondeu que a alternativa correta é a letra D, tá certo, muito bem. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que nós vimos logo no começo do conteúdo. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!